Você já se perguntou por que busca a Deus? Essa pergunta simples tem o poder de revelar o que há de mais profundo no nosso coração. Será que você quer a presença de Deus ou apenas os presentes de Deus? Quer se aproximar dele ou só daquilo que ele pode fazer por você? Vivemos em uma geração que aprendeu a buscar Deus com base em urgências. Quando o desespero bate, corremos para orar. Quando a dor chega, abrimos a Bíblia. Quando a vida aperta, voltamos os olhos para o céu. Não há nada de errado em buscar a Deus na dor. Ele mesmo nos convida a isso. O problema é quando ele se torna apenas um recurso emergencial. Quando o relacionamento com Deus se transforma em uma troca. Eu oro, jejuo, vou à igreja e espero receber algo em troca. Esse é o grande teste da fé. Não é difícil amar a Deus quando tudo vai bem. O desafio é amá-lo no silêncio. E se o milagre não vier? E se a resposta demorar? E se as portas não se abrirem como você esperava? Você ainda adoraria? A verdade é que, muitas vezes, buscamos a Deus apenas como um meio e não como o fim. Queremos as bênçãos, mas esquecemos do abençoador. Oramos pelas portas abertas, mas ignoramos a presença de quem abre as portas. Pedimos livramentos, mas vivemos longe de quem pode nos livrar. Em João 6, Jesus havia acabado de multiplicar os pães e os peixes. A multidão ficou maravilhada e passou a segui-lo. Mas Jesus enxergou o que havia no coração daquelas pessoas. Vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. João 6:26. Eles queriam o pão, mas não queriam o Senhor do pão. Queriam um milagre, uma solução rápida, conforto imediato. Mas não queriam transformação. Não queriam a verdade. Não queriam relacionamento. E essa é a realidade de muitos ainda hoje. Querem Jesus, mas não querem largar o apego à fama, ao conforto, ao sucesso, ao dinheiro. Querem o céu, mas sem renúncia. Desejam as bênçãos, mas ignoram o abençoador. A fé interesseira é sutil, mas profundamente destrutiva. Ela se disfarça de espiritualidade, mas no fundo ainda gira em torno do ego. Ela canta louvores, frequenta igrejas, participa de campanhas, posta versículos nas redes sociais, mas se abala quando Deus não responde do jeito esperado. Quando a porta não abre, quando a cura não vem, quando o milagre atrasa, essa fé se enfraquece ou desaparece. Muitas vezes, é no sofrimento que somos levados a buscar a Deus com mais sinceridade. As dificuldades nos quebram, nos esvaziam, nos fazem reconhecer que não temos controle sobre nada. E isso pode ser um caminho poderoso de aproximação com o Pai. Mas não devemos buscar a Deus apenas quando tudo desmorona. Ele deseja ser nosso refúgio na dor. Sim, mas também nossa companhia nos dias bons. Deus quer ser parte da nossa vida inteira, e não apenas dos nossos momentos de crise. Jó perdeu tudo: bens, filhos, saúde. E mesmo assim, declarou: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Jó não adorava a Deus porque tudo estava bem. Ele o adorava porque Deus continuava sendo Deus. Mesmo sem entender, mesmo com dor,
Jó se manteve fiel. Isso é fé verdadeira. Fé que não depende de circunstâncias. Fé que se sustenta mesmo quando tudo desmorona. Em Marcos 10, um jovem se aproxima de Jesus perguntando o que precisa fazer para herdar a vida eterna. Jesus o convida. Vai, vende tudo o que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Marcos 10, de 1. O jovem se entristeceu e foi embora. Por quê? Porque não queria o Senhor, queria os bens. Ele queria garantir o céu. Sim. Mas sem abrir mão daquilo que o prendia aqui. Essa é a realidade de muitos hoje. Querem Jesus, mas não querem largar o apego à fama, ao conforto, ao sucesso, ao dinheiro, às promessas de bênçãos materiais. Mas o Evangelho exige renúncia, exige que você deseje mais o rei do que o reino. Reflita. Você ficaria satisfeito com o céu se soubesse que Jesus não estaria lá? Você ainda buscaria a Deus se ele não te desse aquilo que você mais quer? Você está mais interessado nas mãos de Deus ou no coração de Deus? Essa é a diferença entre o religioso e o verdadeiro adorador. 1 Pedro 1:8 diz: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Esse versículo é um dos maiores convites à fé verdadeira. Amar sem ver. Confiar sem tocar. Adorar sem depender de provas visíveis. Esse é o chamado do Evangelho. Deus não nos prometeu uma vida cheia de confirmações visuais. Ele prometeu que sua presença estaria conosco mesmo no silêncio, mesmo na dúvida, mesmo na ausência de sinais visíveis. Por isso, precisamos perguntar: você ama a Deus ou ama a sensação de estar sendo abençoado? Você continua o amando, mesmo quando parece que ele está longe? 1 Pedro 1:8 revela a maturidade da fé. Não uma fé que precisa ver para crer, mas uma fé que ama mesmo no escuro. Tiago 4:1-8 nos confronta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Pedem e não recebem, porque pedem com motivos errados para gastarem em seus prazeres. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Quantas vezes nossas orações estão encharcadas de ego? Senhor, me dá aquela vaga, mas quer porque quer vencer alguém. Me dá aquela bênção, mas quer para ser admirado. Essa não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela que o busca por quem ele é, não apenas pelo que ele pode dar. Esse texto é um verdadeiro espelho da alma. Tiago não poupa verdades. Ele diz, com todas as letras: vocês oram, mas oram por interesse. Pedem, mas com intenções egoístas. Estão em guerra porque o coração está cheio de desejos desordenados. Tiago nos confronta. Vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal. O foco está nos prazeres, não na presença de Deus. Ou seja, Deus não abençoa pedidos que têm o ego como fundamento. A fé que agrada a Deus é aquela que o busca por quem ele é, não apenas
pelo que Ele pode dar. E então, Ele nos convida à restauração. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Essa é a chave. Em vez de usar Deus como meio para alcançar um fim, nos aproximamos dele como o próprio fim, como o maior tesouro, como a única razão de viver. Imagine alguém se aproximando de você só quando precisa de dinheiro. Nunca pergunta como você está, nunca compartilha a vida. Só liga quando quer um favor. Como você se sentiria? Agora pense em como Deus se sente quando só o procuramos por necessidade. O Senhor quer ser seu pai, não um caixa eletrônico espiritual. Ele quer intimidade. Ele quer caminhar com você, não apenas resolver seus problemas, mas ser seu sustento diário. A história de Ana, mãe de Samuel, é um exemplo poderoso. Ela orava por um filho, mas seu coração dizia: se me deres, eu o entregarei ao Senhor. 1 Samuel 1:11. Ela queria um milagre, mas queria mais ainda honrar a Deus com ele. Salmo 37:4 nos ensina: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Quando Deus é nossa maior alegria, as outras coisas deixam de ser exigência e passam a ser acréscimos. A pergunta que precisa ecoar em nós: se hoje tudo desse errado, você ainda adoraria a Deus? Se perdesse o emprego, a saúde, os sonhos, continuaria fiel ou abandonaria tudo porque não recebeu o que queria? Essa é a diferença entre o religioso e o verdadeiro adorador. Em Mateus 6:33, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Primeiro, o reino, depois, o resto. Quando Deus é o centro, tudo encontra o lugar certo. E quando o coração está no lugar certo, buscamos a Deus e descansamos no que Ele quiser fazer. Deus não é contra nos abençoar. Ele é um Pai generoso. Ele cura, supre, abre portas. Mas Ele quer ser amado mesmo quando diz não. Mesmo quando diz espere. Mesmo quando muda os planos. Porque o maior presente de Deus é Ele mesmo. E isso precisa bastar. Então, talvez essa seja a hora de olhar para dentro e perguntar: por que eu oro? Por que eu estou buscando a Deus? É por amor ou por interesse? Deus quer ser buscado por quem Ele é, pelo simples fato de ser Deus, de ser santo, de ser bom. Quando buscamos a Deus apenas por interesse, criamos uma fé frágil, baseada em circunstâncias. Mas quando buscamos a Deus com um coração quebrantado, sincero e submisso, mesmo sem entender tudo, Ele nos responde com intimidade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Hoje, Deus está te chamando de volta para uma fé mais profunda, para uma oração mais sincera, para um relacionamento mais verdadeiro. Deus não quer só te ouvir pedindo. Ele quer te ouvir dizendo: Pai, eu te amo, mesmo quando não entendo. Oremos. Senhor, hoje eu coloco meu coração diante de Ti. Com sinceridade e humildade, eu te peço, livra-me de uma fé interesseira. Livra-me de um coração que só te procura quando está em crise. Livra-me da tentação de te buscar apenas pelas bênçãos. Me ensina a te amar
por quem tu és. Me ensina a desejar tua presença mais do que os teus presentes. Se eu estiver indo por um caminho de barganha, me corrige. Se minha fé estiver baseada em recompensa, me transforma. Quero te adorar mesmo quando a resposta não vem. Quero te servir mesmo quando não entendo o teu silêncio. Quero te amar mesmo quando tudo em mim pede explicações. Porque eu creio, Senhor, que o maior presente que eu poderia receber, eu já recebi. Tua salvação, tua graça, teu amor eterno. Ensina-me a confiar no teu tempo, a descansar na tua vontade, a caminhar contigo por amor e não por interesse. Se o Senhor quiser me abençoar, eu agradeço. Mas, se não quiser, ainda assim, eu te louvarei. Porque tu és Deus. Tu és bom. Tu és tudo. E isso basta. Amém.